Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Fora da caridade não há salvação. Nós lemos essa máxima no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como compreender e concretizar na nossa rotina esse princípio tão básico da nossa doutrina, vencendo os nossos antigos hábitos de pensarmos sempre em nossos interesses e passando a amar o nosso semelhante? No programa de hoje nós vamos conversar sobre isso e também vamos refletir no momento doutrinário sobre a grandeza do infinito e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui e compartilhe o link do nosso programa com pessoas que você gosta e que possam ter acesso à mensagem esclarecedora do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-o que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas, sem que o saibas.
Ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor. O amor puro, incondicional, ou seja, que não escolhe a quem quer se manifestar e que não tem interesse de qualquer recompensa nem reconhecimento por parte do outro. Ao mesmo tempo, também, é descrito no Evangelho como um dever de cada indivíduo para com os demais, em todas as circunstâncias da vida, porque esse é o caminho da perfeição. E por que sem a caridade não há salvação, como nós vemos no capítulo 15 do Evangelho? Porque é quando nós paramos de nos sentir mais importantes do que o outro e percebemos que somos todos filhos do mesmo Pai, que passamos, portanto, a olhar o nosso semelhante sem julgar, sem rotular, nos sentimos irmãos verdadeiramente e apenas amamos e compreendemos o nosso semelhante. Caridade é o amor colocado em ação. Mas, na hora de nós realmente colocarmos em ação a caridade na nossa vida, há muitos empecilhos. Os nossos velhos hábitos nos prendem muitas vezes num comportamento ainda muito egocêntrico. Nós colocamos as nossas prioridades, as nossas opiniões, os nossos interesses sempre na frente e esquecemos facilmente dos exemplos que Jesus nos deixou. Quase como se fossem duas realidades. Na hora em que eu estou no meu centro espírita, ou assistindo a uma palestra, ou em casa lendo um livro da doutrina, fica fácil compreender a necessidade de sermos mais amorosos, mais gentis, mais empáticos e ajudar o nosso semelhante. Mas, quando nós saímos para a vida, nos nossos espaços de trabalho, no trânsito, nos nossos lares, o que prevalece muitas vezes é a nossa versão antiga dos velhos hábitos. Agimos no piloto automático e acabamos então sendo um pouco vaidosos, orgulhosos, egoístas, preocupados com os nossos objetivos, com pressa demais para ter que parar e estender a mão para quem quer que seja. E acabamos muitas vezes nos frustrando com nós mesmos, porque nós estamos sempre percebendo uma certa incoerência daquilo que a gente estuda no Evangelho e daquilo que efetivamente nós manifestamos na nossa vida. Queremos avançar, mas ainda nos prendemos nessas velhas posturas. É a hora em que percebemos como é importante nos dedicarmos com afinco à nossa reforma íntima. Nós constatamos que há em nós um hábito arraigado de agirmos com orgulho ou com egoísmo. Então, como quebrar esse ciclo e avançar, agir diferente diante da vida, nem que seja um pequeno primeiro passo? As nossas encarnações passam tão rápido, requerem tanto esforço e planejamento por parte dos nossos benfeitores, para chegarmos aqui e avançarmos tão pouco, repetindo os mesmos erros do passado, para voltarmos então depois de desencarnar e percebermos que mais uma vez nós nos perdemos em vaidades, priorizamos as aquisições efêmeras da matéria, nos apegamos às riquezas temporárias, tivemos acesso ao Evangelho, tivemos os nossos benfeitores nos inspirando ao longo do caminho, mas e o que fizemos do Evangelho em nossas vidas, concretamente? Então, nós trouxemos aqui algumas reflexões básicas que podem arejar um pouco a nossa cabeça para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades para fazer diferente. Vamos lá. Primeiro, caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor pelo outro, um sentimento que nos convida a agir em favor do outro. A caridade não consiste em doações materiais, embora seja essa a primeira ideia que nos ocorra quando nós falamos sobre o tema.
A caridade abrange todas as situações nas quais nós nos encontramos diante de alguém. Não importa a posição social, se é superior ou se é inferior a nós, que essa pessoa tenha. A expressão mais completa da caridade é fazer ao outro o que nós queremos que seja feito para nós, como nos pediu Jesus, usando da benevolência para com todos e da indulgência frente às imperfeições que aquela pessoa possa ter. E é aí que nós percebemos que nós podemos ser caridosos o tempo todo. E não tem a ver apenas com a doação de roupas, de comida, de dinheiro a quem é mais pobre. Embora isso seja também caridade verdadeira quando realizada com amor. E, diga-se de passagem, uma caridade muito necessária no nosso planeta, onde tantos não têm o básico. Mas saber escutar, saber calar, saber compreender o outro, saber ceder, são um tipo de caridade silenciosa muito transformadora para todos nós, até mesmo libertadora, porque de repente nós percebemos que uma discussão é algo sem tanta importância assim para o nosso espírito eterno e aprendemos então a calar com gentileza. Essa caridade tem o poder de educar o nosso espírito para que cada vez nós sejamos mais amáveis e tolerantes. A severidade, aliás, para com as nossas imperfeições e a aceitação das imperfeições do outro também são uma caridade para ser colocada em prática na nossa rotina. A prática da caridade se inicia dentro do lar, através do modo como nós tratamos os familiares e com todos que convivem com a gente, pois são sempre pessoas que estão ali, naquele mesmo ambiente conosco, compartilhando a vida, por motivos muito importantes, e nós devemos tratá-los com ainda mais afabilidade e doçura. Lembrando que cada um de nós tem o seu espaço e as suas possibilidades para realizar a caridade, seja através da escuta amorosa e atenta a alguém que está se sentindo só, da doação do nosso tempo ou de recursos materiais quando necessário, nós podemos sempre estender a mão para alguém dentro das nossas condições. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas,
Já repararam que quando nos sentimos assim uma dor, uma coceira ou qualquer outro sintoma, antes de pensar em ir ao médico, nós já vamos correndo para o Google consultar? Da mesma forma, quando o médico nos indica o medicamento, né? Lá vamos nós ver, pesquisar sobre a bula daquele medicamento no Dr. Google. Pior, eu sei de gente que até discutiu com o médico em relação à informação divergente que leu no Google. Confesso que eu mesma já levei bronca do médico por causa disso. A pergunta que fica é: até que ponto este hábito moderno pode ser prejudicial? Eu penso que pode não ser uma boa prática, principalmente se já temos uma tendência para hipocondríaca, ou seja, tendência de sermos hipocondríacos. Sabe, aquelas pessoas, né, que intensificam os sintomas de um mal-estar ou de alguma doença já diagnosticada, é tudo exagerado. O acesso fácil à informação nestes casos pode trazer consequências desastrosas. Pois é, na nossa história de hoje, contada pelo espírito Hilário Silva no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, embora a nossa história se refira a um fato verídico contado na espiritualidade na década de 40, mas ele trata exatamente das consequências as consequências que podem levar a atos impensados de uma pessoa hipocondríaca. Começa com o nosso personagem Joanino Garcia, abrindo a janela, acreditando que naquele momento ele havia chegado ao fim, pois tinha lido numa obra médica sua própria sentença de morte, facilmente sugestionável. Há muito tempo ele vinha dando trabalho ao seu médico e, apesar de espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentia-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite, logo ele se supôs um viveiro de bacilos de Koch, após ele ter lido um livro sobre tuberculose. Gastou muito tempo e dinheiro em exames e radiografias para descobrir que não estava tuberculoso. Mal se convenceu disto numa noite, ao se sentir trêmulo devido ao efeito de um medicamento, começou a estudar sobre a doença de Parkinson, e foi outra luta para que se desanuviassem a cabeça. E já ia contente assim alguns dias, quando foi acometido por uma intoxicação que lhe alterou a pele. Foi o suficiente para que ele se convencesse de que havia sido atacado pela púrpura hemorrágica, o que levou o médico e os familiares a um exaustivo trabalho mental para dissuadi-lo de tal pensamento. E naquele dia do início da história, Joanino via-se derrotado. O diagnóstico clínico, amigo da antevéspera, havia descoberto uma artrite reumatoide que deveria ser tratada. Sentado ao sofá, após leve refeição, Joanino se pôs a ler um livro sobre artrite, mas em seguida se levantou para tomar um pouco de água. Nisto soprou um vento, uma correnteza, que virou a página do livro que ele havia começado a ler.
Voltando-se às primeiras linhas da página agora aberta, ele leu o seguinte: a moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se na superfície flexora do braço até as pontas dos dedos médios. Joanino, nestas alturas, rendeu-se completamente às impressões do que tinha acabado de ler e começou a gritar por socorro, acreditando-se em dor agoniante. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Suava e sentia-se sufocado e, não podendo mais resistir, deixou-se levar pelos pensamentos de morte e acabou desencarnando. Desencarnado já fora do corpo, em profundas preocupações, se viu diante de familiares em chorosa gritaria, provavelmente logo após que ele tinha deixado o corpo. Foi então que ele viu seu benfeitor espiritual, que o assistia, e o amigo espiritual o abraçou e disse: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Perguntou admirado o recém-desencarnado. Foi então que o mentor esclareceu: houve um engano, meu amigo. Os sintomas que leu no livro tratava-se de angina de peito e não artrite. Ao se levantar para pegar o copo d'água, a corrente de ar virou a página. Na verdade, você possuía sim um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso da sua tensão mental, só aí Joanino veio a saber que morrera antes do tempo em razão da sua sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. A lição, pessoal, ela é, embora um pouco antiga, e até um pouco pitoresca em alguns aspectos, devido ao exagero do nosso protagonista, deixa-nos um recado bem claro. Sim, devemos cuidar do nosso corpo e procurar um médico quando este é cometido por alguma doença, algum mal. Devemos nos medicar com disciplina e diminuir os excessos que praticamos contra o equilíbrio da nossa saúde. Mas tomemos cuidado com as facilidades trazidas com a internet, não nos deixemos levar por teorias ou casos que desconhecemos a origem. Não nos tornemos assim hipocondríacos. Pensemos que um dia chegará em que prestaremos contas ao alto. E o que será de nós se voltarmos para a vida espiritual antes de cumprir o que nos compete? Pensemos nisso e até o próximo encontro. Nós vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é excelente estarmos juntos em mais um programa Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Grandeza do Infinito, o qual consta no Livro dos Espíritos, na questão número 2, onde Allan Kardec, através dos Espíritos da Codificação Espírita, traz-nos a seguinte resposta direta à indagação. O que devemos entender por infinito? Dizem os Espíritos. Infinito é aquilo que não tem começo nem fim, é o universo, e todo o universo que é desconhecido é infinito. O Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita, volume 1,
comenta que o infinito, como é desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem e ainda mais, se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois dessa forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, definem a existência de força energética, senão inteligência exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmo. Se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós outros darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido por misericórdia do Criador. Estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que sustentam a todos nós em plena harmonia, como microvidas dos céus da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal, o erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. Vivemos em um mundo de duras provas de reajuste em busca da harmonia. O Cristo é a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquistar este estado d'alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria da sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares que nos despertam o coração. Primeiramente, para a luz do entendimento. Querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho e copiemos suas lutas, pois somente assim é que os céus da nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis em ação compatível
com o tamanho da individualidade. E conclui o espírito miramês. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram para nós de forma muito clara que Deus, nosso Pai, criou todos nós simples e sem nenhuma sabedoria, para que com o nosso esforço desenvolvêssemos o crescimento moral e espiritual para um dia a Ele retornarmos e assumirmos as tarefas que a nossa mente hoje não tem condições de imaginar. Portanto, tenhamos sempre gratidão a Deus nosso Pai por tudo que nos deu e continuará dando, por tudo que somos, temos e um dia ainda poderemos alcançar na grandeza do infinito. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.